Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos de volta ao canal! Já parou para imaginar um pesadelo em que você acorda com uma dor de dente daquelas, mas quando se olha no espelho, a surpresa? O problema não é só o dente, é o bolso. Sem um tostão, a única solução que resta é vender a geladeira para conseguir pagar o tratamento. Parece absurdo, né? Mas e se a gente piorasse um pouco? Imagine agora abrir a torneira e ver. Nada, nenhuma gota de água potável. Nenhum sinal de socorro à vista. A princípio, soa como um cenário de filme pós-apocalíptico, onde a sociedade desmorona aos poucos, a saúde é um luxo inalcançável e a esperança desaparece. Mas, acredite, essa não é uma realidade tão distante. Na verdade, já foi a experiência de milhões de brasileiros, mesmo antes da era da alta tecnologia e da informação instantânea. E se eu te dissesse que tudo isso, e muito mais, poderia voltar a ser o nosso dia a dia menos em um país sem o Sistema Único de Saúde, o nosso querido SUS? Sim, aquela rede gigante de assistência médica que muitas vezes nem percebemos o quão essencial é, até que precise dela. No vídeo de hoje, prepare-se para conhecer 13 consequências chocantes e que podem te surpreender de um Brasil onde o SUS simplesmente não existe. Eu sei, é um cenário difícil de pensar, mas é fundamental entender o valor do que temos. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, porque hoje a conversa é séria e super importante. Vem comigo desvendar o que realmente aconteceria se o SUS deixasse de existir e como a nossa vida seria drasticamente diferente. Vamos começar a nossa jornada por esse cenário hipotético, mas que nos ajuda a valorizar o presente. A primeira, e talvez mais impactante consequência, seria o aumento estrondoso da mortalidade e morbidade. Sem o SUS, que é a espinha dorsal da saúde pública no Brasil, milhões de pessoas perderiam acesso a tratamentos básicos. Pense em doenças comuns que hoje são tratadas com facilidade, como infecções respiratórias, diabetes e hipertensão. Elas se tornariam sentenças de morte ou de deficiência grave para quem não pudesse pagar. Casos de apendicite, que hoje são rotineiros em hospitais do SUS, se transformariam em emergências fatais. A expectativa de vida cairia drasticamente e veríamos doenças que hoje consideramos controladas ressurgirem com força total. A saúde se tornaria um privilégio de poucos e não um direito de todos. Em segundo lugar, teríamos a explosão de epidemias e doenças transmissíveis. O SUS é o principal responsável pela vigilância epidemiológica, campanhas de vacinação em massa e controle de surtos. Sem ele, imagine o cenário: sarampo, poliomielite, tuberculose e outras doenças que hoje estão controladas voltariam a se espalhar rapidamente, sem barreiras. A ausência de programas de saneamento básico, frequentemente coordenados com as ações de saúde pública, agravaria ainda mais a situação. Seria um terreno fértil para novas pandemias, pois não haveria um sistema robusto para detectá-las e contê-las a tempo. A saúde coletiva seria completamente comprometida. Nossa terceira consequência seria o colapso social e econômico. Uma população doente é uma população improdutiva. Pessoas sem acesso à saúde não conseguem trabalhar, estudar ou contribuir para a economia. A ausência do SUS geraria um aumento gigantesco de gastos pessoais com saúde, empurrando milhões de famílias para a pobreza. Empresas teriam mais funcionários doentes e afastados, resultando em queda de produtividade e aumento dos custos. O sistema previdenciário seria sobrecarregado por mais afastamentos e pensões por invalidez. A economia do país entraria em uma espiral negativa sem precedentes. A quarta consequência seria a desigualdade social exacerbada. O SUS, apesar de suas falhas e desafios, é um dos maiores mecanismos de redução da desigualdade no Brasil. Ele garante que ricos e pobres, independentemente da renda, tenham acesso a um mesmo padrão de atendimento, pelo menos em teoria. Sem ele, a saúde seria restrita a quem pode pagar planos de saúde caríssimos ou tratamentos particulares. Os mais vulneráveis, as comunidades carentes, as populações indígenas, os idosos e as crianças de famílias de baixa renda seriam os mais afetados, sem nenhuma rede de proteção. O abismo social entre aqueles que têm e os que não têm aumentaria de forma cruel. Como quinta consequência, teríamos o aumento da insegurança e da criminalidade. Pode parecer um salto,
mas é uma conexão real. Quando as pessoas perdem a esperança e o acesso a direitos básicos como a saúde, o desespero pode levar a situações extremas, aumento da pobreza, da marginalização e da falta de perspectivas pode impulsionar o crescimento da criminalidade. Pessoas doentes e sem assistência, vendo seus entes queridos sofrerem sem socorro, poderiam recorrer a medidas desesperadas. Além disso, a falta de tratamento para questões de saúde mental, que o SUS também atende, agravaria ainda mais o quadro social. A sexta consequência que veríamos seria a fragmentação e privatização extrema do sistema de saúde. Hoje, o setor privado convive e, em alguns momentos, complementa o SUS. Sem o sistema público, o setor privado se tornaria o único provedor. No entanto, não haveria regulação adequada e os preços dos serviços de saúde disparariam. Pequenos convênios e hospitais privados que hoje já operam no limite se veriam sobrecarregados e sem a infraestrutura para atender à demanda colossal. O resultado seria um sistema de saúde caótico, sem padronização, com hospitais funcionando como ilhas isoladas de privilégio, enquanto a grande maioria da população estaria desamparada. Em sétimo lugar, enfrentaríamos a perda de recursos humanos qualificados. O SUS é um grande empregador de médicos, enfermeiros, técnicos e outros profissionais de saúde. Ele também é um campo de treinamento vital para a formação de novos especialistas, através de residências e estágios. Sem o SUS, haveria um eixo do massivo desses profissionais para outros países, ou para o setor privado, onde poderiam encontrar melhores condições de trabalho e salários. A falta de vagas e de um sistema coordenado de saúde levaria a uma escassez de profissionais, especialmente em regiões mais remotas e carentes, onde o SUS é a única presença médica. A oitava consequência seria o desaparecimento da pesquisa e desenvolvimento em saúde. O SUS desempenha um papel crucial no financiamento e na condução de pesquisas científicas e clínicas, especialmente no combate a doenças tropicais e endêmicas do Brasil. Ele colabora com universidades e instituições de pesquisa, sendo fundamental para a inovação em saúde. Sem o SUS, esse pilar de conhecimento e desenvolvimento científico seria severamente comprometido. O Brasil perderia sua capacidade de desenvolver novas vacinas, medicamentos e tratamentos, tornando-se totalmente dependente de tecnologias estrangeiras e, em muitos casos, inacessíveis. Nossa nona consequência: a falta de resposta a emergências e desastres. Lembram da pandemia de Covid-19? O SUS, com todas as suas dificuldades, foi a estrutura que suportou o país. Ele organizou a distribuição de vacinas, a abertura de leitos e a coordenação de equipes em nível nacional. Sem um sistema centralizado e robusto como o SUS, qualquer desastre natural, acidente de grandes proporções ou futura pandemia se tornaria uma catástrofe humanitária incontrolável. Não haveria quem coordenasse o socorro, a triagem de vítimas ou a mobilização de recursos em escala nacional. A décima consequência seria a piora da saúde materno-infantil. O SUS oferece um pacote completo de cuidados para gestantes e crianças: pré-natal, partos, acompanhamento pediátrico, vacinação infantil e programas de aleitamento materno. Sem esses serviços, a taxa de mortalidade materna e infantil dispararia. Mulheres teriam gestações de risco sem acompanhamento, partos sem assistência médica e crianças ficariam desprotegidas contra doenças preveníveis por vacinação. O futuro de toda uma geração estaria em risco. Em 11º lugar, veríamos o abandono da saúde mental e reabilitação. O SUS, através do Centro de Atenção Psicossocial CAPS e outros serviços, é o principal provedor de atendimento em saúde mental e reabilitação física e intelectual para milhões de brasileiros. Sem ele, esses serviços, que já são desafiadores, se tornariam inexistentes para a maioria da população. Pessoas com transtornos mentais, deficiências físicas ou vítimas de acidentes ficariam sem tratamento, sem apoio e sem a chance de uma reabilitação digna, contribuindo para o aumento da marginalização e do sofrimento. Nossa 12ª consequência seria a desestruturação da saúde indígena e de populações remotas. O SUS possui programas específicos para levar saúde a comunidades indígenas e populações que vivem em áreas de difícil acesso, garantindo acesso à vacinação, tratamento de doenças endêmicas e cuidados básicos. Sem o SUS, essas populações ficariam completamente desassistidas, à mercê de doenças e sem acesso a qualquer tipo de cuidado médico. Isso não só agravaria a saúde desses grupos,
mas também ameaçaria a sobrevivência de culturas e modos de vida tradicionais. E por fim, a 13ª consequência, e talvez uma das mais simbólicas, seria a perda da soberania em saúde. Um país sem um sistema de saúde público e universal é um país que perde sua autonomia em questões sanitárias. A dependência de nações estrangeiras ou de grandes corporações privadas para o acesso a medicamentos, vacinas e tecnologias de saúde seria total. O Brasil não teria voz em discussões globais de saúde e estaria à mercê de interesses comerciais, sem a capacidade de proteger sua própria população. Ufa, é um cenário realmente assustador, não é? Pensar em um Brasil sem o SUS nos faz valorizar ainda mais a existência e a importância desse sistema. Ele não é perfeito, enfrenta muitos desafios e precisa de constante aprimoramento e investimento. Mas, como vimos, as alternativas são infinitamente piores. O SUS é um patrimônio de todos os brasileiros, um pilar fundamental da nossa sociedade, que garante um mínimo de dignidade e esperança para milhões de pessoas. Espero que este vídeo tenha te feito refletir e entender a dimensão do que significa ter um sistema único de saúde no nosso país. Valorizar o SUS é valorizar a vida, é valorizar a equidade e é lutar por um futuro mais justo para todos. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele é importante, por favor, compartilhe com seus amigos e familiares. Vamos espalhar essa mensagem e conscientizar mais pessoas sobre a importância do SUS. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Fiquem bem, cuidem-se e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.